A bruxa tá solta no Corinthians. Memphis Depay, Carrijo e agora Yuri Alberto estão no DM e fica cada vez mais complicado do Dorival conseguir soluções, peças para poder melhorar ainda mais o time, principalmente o ataque. O que sobra agora pro Dorival? Sobra Hector Hernandes, sobra Thales Magno, sobra Romero e sobra também a rapaziada que ele precisa colocar no ataque, que é Kaique, Dieguinho ou até mesmo o Guinegão, que muitos da torcida não gosta. Mas são os moleques da base e, cara, eu prefiro dar chance pra moleque da base do que, por exemplo, pra Thales Magno e Romero, que são uma piada de jogador. Os dois são uma piada de jogadores de futebol. Eles fingem serem jogadores de futebol. Eles, como eu falei, parece que fazem um duelo entre quem mais prejudica o time, Romero e Thales Magno. E, para melhorar ainda mais esse clima, chega a notícia disso aqui, que Yuri é mais um a ficar no DM do Corinthians. Rapaziada, o Yuri foi diagnosticado com uma hérnia inguinal. Hérnia inguinal e foi submetido à cirurgia, tá? No mesmo dia em que foi diagnosticado isso nele, beleza? Ele deve ficar fora por um mês ou até mais, tá? Mas como o Yuri Alberto é um cara que se cuida, é também conhecido por ser um cara também que tem um ótimo físico, uma ótima saúde, ele costuma voltar antes do prazo estipulado. Mas mesmo assim, ele deve ficar pelo menos um mês fora, tá? Dos gramados. E sim, ele tá fora do jogo de ida contra o CAP e do jogo da volta também. Ele não vai jogar pelas quartas da Copa do Brasil. Junta isso com o fato de que também o Carrijo, ele tá fora da temporada. Tá fora da temporada e o Carrijo não vai poder jogar mais pelo Corinthians esse ano. A reposição do Carrijo, vocês me perguntam? A reposição do Carrijo, rapaziada, aparentemente vai ter que ser ou Breno Bidon ou Maicon. Sim, como o Corinthians tomou transfer ban e não pode buscar no mercado alguém para repor o Carrijo, o Dorival vai ter que usar ou Breno Bidon ou Maicon. Dois jogadores que estão em uma ótima fase, né? Que são incrivelmente fora da curva, que vão com certeza fazer a mesma função que o Carrijo faz com maestria. Porra, tá de brincadeira com a minha cara, né, velho? O Dorival também pode optar por usar algum moleque da base, mas no momento agora da temporada, que é um momento crucial, um momento decisivo, eu duvido que o Dorival vai conseguir oportunizar um volante da base para ele chegar, atuar e ocupar a vaga do Carrijo. O Dorival vai insistir ou no Breno Bidon ou no Michael, eu tenho certeza disso. No Charles ele não vai insistir, porque o Charles não é capaz de fazer a função do Carrijo. Se ele bota o Charles, seriam três marcadores no meio campo. Martinez, Ranielli e Charles. E eu duvido que ele vai fazer isso, tá? Eu duvido. A não ser que seja um jogo contra um Flamengo da vida. Enfim, contra um time que faz uma puta pressão e que precisa de mais marcadores. Mas tirando esse fato, essa situação, eu duvido que ele vá colocar Charles, Ranielli e Martinez no mesmo time, tá? Muito provavelmente ele vai usar o Maicon e o Breno Bidon. Maicon que voltou de lesão e vão ter alguns da torcida defendendo que o Maicon tem que ser titular do time, tá? Até, mano, o Maicon ele me faz sentir coisas, rapaziada, com ódio, com uma raiva tão profunda que fica difícil até falar, mano. A realidade é essa, velho. Eu não suporto ver o Maicon jogar pelo Corinthians. A verdade é essa. Eu não suporto ver o Maicon jogar pelo Corinthians. E vocês podem ter certeza, tá? É o que eu falei. Agora com a volta do Maicon, o Dorival vai dar minutos pra ele e vai fazer o Maicon jogar e tentar, quer dizer, tentar fazer ele jogar na posição do Carrillo, tá? Porque o Dorival, antes da lesão, amava o Maicon, escalava ele em todo jogo. E agora que ele voltou, o Dorival vai de novo insistir nesse cara. E vai ser um erro crasso, porque todo mundo sabe que o Maicon hoje não passa um jogador de vidro, uma piada de jogador e que só tá tirando o dinheiro do Corinthians a cada empréstimo que renovam com ele, tá? A verdade é essa. E rapaziada, com o desfalque do Yuri, somado do Memphis e do Carrijo, a gente, claro, precisa ficar ligado em outro cara que acabou de chegar e que deveria jogar contra o Bahia. Eu falo que deveria porque não é confirmado que o Vitinho jogue contra o Bahia, tá? Nesse sábado pelo Brasileirão. Pelo simples fato de que o Dorival falou que ele não tá na sua melhor condição física ou que ele vai entrar de forma gradual. Gradual? Gradual? Irmão, não tem tempo pro Vitinho entrar de forma gradual, cara.
Não dá pra depender de Thales Magno e Romero no ataque. Romero, que inclusive tá fora, foi expulso contra o Juventude e é reforço, tá? Romero fora é reforço no ataque do Corinthians. De novo, repito pra vocês. O Romero, o Romero, ele tem uns 18, média de, 15 jogos no Campeonato Brasileiro esse ano. Ele tem 0 gols e 1 expulsão. Esses são os dados do Romero. Quer mais um? Pega o seguinte, tira o derby que o Corinthians ganhou de 2 a 0 contra o Palmeiras, tá? Lá no Allianz Parque. Retira ele. Nos últimos 10, 11 jogos, quando o Romero esteve em campo, o Corinthians não ganhou. O Corinthians não ganhou. Simples. Nos jogos em que o Romero atuou com o Corinthians nos últimos 10, em que ele atuou, o Corinthians não ganhou uma partida. E ainda vai ter gente, ainda vai ter torcedor defendendo o Romero. Falando que ele é pauleira, que ele rende muito, que tem que respeitar. Beleza, eu respeito o Romero, eu respeito. Mas tá nítido que ele não serve mais pro Corinthians, cara. Tá nítido, ele atrasa o ataque do Corinthians. Além de perder um caminhão de gols, né? Quantos gols o Romero já não perdeu esse ano? Principalmente no Brasileirão, onde o time poderia ter conseguido virar algum jogo e conseguido ter mais alívio, mais respiro. Agora que o time tá todo ferrado e com de desfalque pra cacete. Ele perdeu o gol contra Bragantino, perdeu o gol contra a Vitória, perdeu o gol contra a Fortaleza, perdeu um monte de gol que só prejudicou o time e deixou numa situação escassa, numa situação crassa. Porque é o seguinte, o Vitinho agora teria que jogar contra o Bahia, por mim ele começava já jogando para não ver mais o Thales Magno com a camisa do Corinthians, mas aparentemente ele não vai jogar. E seria importante o Vitinho jogar, porque muitos da torcida, mesmo que esteja com o pé atrás em relação ao Vitinho, por ele ser um jogador, entre aspas, preguiçoso, como ele era conhecido ali no Flamengo, o Vitinho é muito bom de bola, tecnicamente, e eu aposto 1000 vezes com quem quiser de que ele vai agregar muito mais ataque do que o Thales Magno. Até porque se o cara for pior que o Thales Magno, porra, irmão, vai embora hoje, né? Vai embora agora se você for pior que o Thales Magno, ou se você conseguir prejudicar mais o time do que o Thales Magno. Como vocês podem ver, eu separei três, tá? Os 3 últimos jogos que o Vitinho fez pelo Al Ettifaq, que foi o último time dele lá na Arábia, tá? E como vocês podem ver na movimentação do mapa de calor dele, não é um mapa exuberante, um mapa lindo, em que ele tá correndo sempre, tá em todas as partes do campo, não. Ele é um meio atacante, o perfil dele é um jogador realmente que não corre muito, que não pressiona muito, mas que com a bola no pé ele consegue sim achar passes, achar movimentos, conseguir criar oportunidades para os caras que estão junto com ele no ataque converter em gols, tá? Ele consegue, ele tem essa capacidade técnica. O Vitinho é bom de bola. Ele cai muito mais para a esquerda, também vindo para o meio, por isso que é um meia atacante. Ele não precisa ser um atacante para atuar ao lado do Yuri. Inclusive a função que ele faz é parecida com a do Thales Magno, porque o Thales Magno, ele tem a função de realmente ir pela ponta, mas também cair um pouco por dentro para poder dialogar com o Yuri Alberto. Mas ele finge que faz essa função, né? Porque ele não faz. Porque o Thales Magno é ridículo jogando bola. Então, ele não faz essa função. O Vitinho é um cara capaz de fazer essa função e creio disparado que ele vai ajudar em muito, tá? Ainda mais agora que estamos num momento difícil. De novo, não sei se o Vitinho já joga contra o Bahia, não faço a menor ideia, mas uma coisa é clara, a gente vai precisar ir muito do Vitinho, tá? Vai precisar do Vitinho, inclusive, seu Dorival, do jogador que parece que você odeia, né? Que é o Kaique. O ponta Kaique que depois de fazer um bom jogo contra o Grêmio, lá antes do Mundial, se eu não me engano, sumiu, foi arquivado. Depois daquele jogo em que ele entrou bem contra o Grêmio, criou chances contra o Grêmio, foi incisivo, chamou a responsabilidade nos minutos que teve ali em campo. Depois de fazer uma partida daquelas, ele foi sacado, arquivado e não recebeu mais chances. O Guinegão entra na partida, mas o Kaique não. O que explica isso? O que explica o Thales Magno continuar recebendo chances, prejudicando o ataque e o Kaique não? O que explica o Romero? Beleza, o Romero eu até entendo ele entrar, porque o Romero, é capitão, hierarquia, líder, o Pauleira, tem toda essa historinha aí, mas não dá pra você deixar o Kaique atrás do Thales Magno num momento como esse. O Kaique precisa receber mais chances. E eu espero que ele jogue contra o Bahia, tá? Eu espero, de verdade mesmo. Então, assim, tá nítido que o time precisa de reforço. Não vai conseguir se reforçar porque acabou de levar um transfer ban. Ou seja, tamo lascado, tamo com um cara no DM que precisa de reposição. Mas, graças ao nosso grande presidente Augusto Melo e os dirigentes Rubão,
não é? Graças ao Rubão, que conseguiu fazer um negócio do Pedro Raul e do Félix 2, o Corinthians tomou um transfer ban e não vai conseguir repor as peças que foram pro DM, tá? Vamos ficar um mês sem Memphis e sem Yuri e devemos, quer dizer, e vamos ficar pelo resto da temporada sem André Carrijo. Parabéns aos envolvidos. Claro que na lesão eles não têm envolvimento, mas na questão de planejamento eles têm muita culpa. O elenco é extremamente desequilibrado. Extremamente desequilibrado. E o Corinthians vai sim sofrer por conta disso. Porque é aquilo. O time, olhem a tabela, viu? Olhem a tabela. Precisa focar legal no brasileiro. Não vai jogar o brasileiro pra merda, viu? Porque os times que estão na zona estão ganhando. Os times que estão na zona estão ganhando, tá? Tem alguns ali que estão numa fase péssima. O Sport já foi. O Fortaleza também tá numa fase horrorosa. Mas o resto tá pontuando. O Corinthians não vence há 10 jogos, se não me engano. E se não der bola pro brasileiro, vai se complicar. Vai se complicar e é importante frisar isso aqui, beleza? Rapaziada, se inscreva no canal Visão Alvinegra. Tamo junto, mais um mistão de coisas aqui pra vocês. Comentem aqui a opinião de vocês em relação aos assuntos que a gente debateu. Como eu falei aqui, é um espaço para debate. É importante vocês também opinarem sobre as paradas, beleza? E se inscrevam aí no canal, deixa o like para ajudar a fortalecer o vídeo, como vocês sabem, né? Eu já peço aqui todo o vídeo. Então, a ajuda de vocês é essencial pro canal crescer, beleza? Tamo junto, segue a gente também no nosso Instagram, fechou? É nóis e vai Corinthians!